Zé Dirceu, nome histórico do PT, e Aloysio Nunes, nome histórico do PSDB, elogiam pra... Elogiaram, Renan. É, é bait. Uma pesquisa Atlas mostrou Renan Santos com Porque o José Dirceu tava puto, né? Ele começou a imitar o Renan ali e pegaram ele. Foi o Igor, né, do Flow. Isso é discurso do Renan! Isso é fala do Renan! Uma pesquisa Atlas mostrou Renan Santos com 35%, se não me falha a memória, entre o público jovem, né? Entre os eleitores de 18 a 24 anos. Eu queria entender como que vocês do PT enxergam este nome. Eu acho que nós devemos acordar para a realidade da juventude brasileira, uma parcela da juventude, que a juventude é muito diferente. Tem a juventude do trabalhador rural, tem Nossa, que rápido. a juventude da classe média, tem a juventude estudantil, tem a juventude dos aplicativos, tem a juventude do comércio, tem a juventude da startup, do ensino técnico profissional, né, que já está na inteligência artificial, é muito diferente. Mas há uma insatisfação muito grande, ainda bem que há. Ainda bem que a juventude, porque veja bem, o jovem hoje, ele tem a roupa, ele tem o celular, ele tem a moto dele, quer lazer. É uma juventude que quer melhorar. E mais, a economia de serviços, 85% da economia da cidade de São Paulo é serviço, o ISS é o principal imposto. Então, o trabalho individual, autônomo, CNPJ, o que seja, empreendedor, é uma realidade. Nós temos que juntar o empreendedorismo com a igualdade, a oportunidade com a igualdade. Nós temos que juntar as duas coisas. Eu acho que nós temos que olhar para essa juventude e trabalhar para ajudá-la a progredir, a se superar. Nós não devemos ter medo dela. Ainda bem que às vezes as pessoas falam, mas o governo fez tanto pela educação, não tem para a saúde. Mas é que tem muito problema no sistema de saúde, tem muito problema na educação, tem muito problema andar de ônibus, de trem em São Paulo. Ainda mais que, na minha avaliação, o governo Nunes e Tarcísio deixaram a desejar em muito nessas áreas. Né? Então, há uma insatisfação. E ele procura capturar isso. Agora, que ele tem a proposta, eu quero ver. Porque até hoje ele não diz quais são as propostas dele. Ele nem tem um passado, uma experiência, que não tem um partido político. Agora, ele tem a legitimidade de ser candidato. É um pouco... tem partido político e tem. E as propostas, você sabe, né? Você tava copiando umas propostas do Renan aí, o José Dirceu. O fenômeno Milei na Argentina, entendeu? Ele é um êmulo do Milei, é alguma coisa parecida com o Milei, uma rejeição da política, rejeição de tudo isso que está aí e tal, que é um sentimento muito generalizado no Brasil, que não é só da juventude, não, é um sentimento de desconforto com o fato da gente estar caminhando de lado em muitas coisas. Não é? Exatamente. Então, eu acho que é isso, eu sou contra tudo isso. E vai ser o terceiro colocado na campanha. Você vai ter o Lula, vai ter o Bolsonaro e vai ter ele. Não há essas chamadas candidaturas que querem se colocar como alternativas no campo da direita, não tem, não conseguiram se identificar politicamente como algo separado do bolsonarismo. Essa coisa brasileira. Então, você vai ter um grupo de eleitores que são contra o Bolsonaro e que também não vota no PT, vota no Lula. E vai caminhar por aí, vai caminhar por esse rapaz que vai ser, eu acho, o terceiro colocado. Essa coisa de antissistema no Brasil não acabou bem. Foi Jânio Collor. Não acabou bem, claro que não. Não acaba bem nunca. Não acabou bem. Agora, ele tem espaço, até porque ele domina as redes. Nós erramos muito com relação às redes, demoramos muito. É uma questão, não tem mistério nenhum as redes. É só você priorizar e utilizar com toda a tecnologia. Como Mas você utiliza bem, você utiliza bem. Houve não perdeu muito tempo. Tanto é que agora, quando nós conseguimos equilibrar, a gente disputa de igual para igual. Mas eu acho que há realmente, em amplos setores da juventude brasileira, certo? Uma frustração muito grande pela situação que o país vive, quando isso diz. E aí cria essa questão do antissistema, da antipolítica. O Flávio depois recuou por causa das pesquisas. É mesmo aqui em São Paulo, essa coisa da privatização. O Tarcísio está vendo as pesquisas, essa coisa de privatizar o metrô, os trens, essa Sabesp, está custando muito caro para ele. E vai criando um sentimento na sociedade. Porque se você privatiza, você tem que prestar o serviço depois, com qualidade, com preço, que como o Estado tem que fazer, a iniciativa privada também. Você pode ter iniciativa privada, empresas péssimas de iniciativa privada, como pode ter empresas estatais, não necessariamente uma e outra não possam conviver e ajudar a construir o país. É preciso encontrar o caminho para cada país, o papel de cada país. Aliás, o mundo todo hoje está reorganizando o aparelho do Estado, subsidiando, investindo em empresas de tecnologia. Não estou dizendo que a gente tem que copiar o que a Europa está fazendo, mas nós temos que encontrar nossos caminhos. Então, acho que ele encontrou uma veia e tem base política, cultural e social para isso, como o Luiz disse. E pode realmente, eu concordo com o Luiz, disputar aí o terceiro lugar, porque o Zema, não acredito que vai a algum lugar. Uma pesquisa Atlas. Bom, nem vou falar muito sobre assim, alguns pontos importantes. Eles não é aquele papo bobo quando você vê em programa de bolsonarista. Eles tentam ser o mais realista possível ali, né? Não, acho que eles têm um veio, vai ser terceiro lugar. Eu dizia, te acho que não, né? Eu acho que dá pra ir mais longe. Mas a discussão é um pouco mais séria ali, né? Eles estão tentando ver realmente o plano. Como é de esquerda, eles não estão disputando, né, espaço com a gente. Eles não têm problema de ser realista nas análises. Você não vai ver esse tipo de análise no revista Timeline, por exemplo. Como disputa o mesmo campo, eles têm que ficar xingando, fazendo propaganda. Margem de erro, não sei o que, isentões. Isso é interessante. Esse tipo de coisa. Mas o mais interessante vocês lembram quando a gente fazia live com o Renan? A gente que ficava reagindo a falas do José Dirceu e comentando sobre o José Dirceu. Agora a gente tem aqui Aloysio. O que é? É Aloysio Nunes o nome dele?
Aloysio Nunes e José Dirceu comentando sobre Renan Santos. Numa live. Sobre o fenômeno Renan Santos. Doideira, né, velho? Doideira. Uau. Só isso que eu queria. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Caralho, de meia-noite? Que hora que eu comecei essa live? Cara, eu fiquei enrolando muito na live. Vou parar de enrolar. Vamos pro próxima pauta. Acho que não é bem pauta só, né? Que o Renan foi no Balestrinho. Vamos ver o comecinho. Hoje um membro de uma facção, por exemplo, é pego e é como se ele fosse um preso comum ou um membro do governo federal e os governos estaduais entrarem, tomarem esses lugares, colocarem um quartel específico e aí você sair prendendo ou, se for o caso, passando fogo nos membros das facções. Isso é o nosso. O homem é popstar. A gente tem um projeto de 900 bilhões de reais. Você consegue em 10 anos não ter mais nenhuma favela. Só que o desafio, aí entra uma coisa que a gente estava conversando no começo e que você conhece mais do que eu. É sobre a disciplina da própria população. Maioridade penal. Eu sou a favor que não tenha maioridade penal. Cotas. Totalmente contra. Vamos colocar as pessoas certas, inspirando as pessoas certas, nos lugares certos, e vamos parar de olhar pra vagabundo e achar que vagabundo é um caminho. Não é, e nunca pode ser. Se a gente fizer só essa troca, tira o vagabundo e traz a pessoa que te inspira, rapidamente as coisas melhoram, porque a gente não é um lugar que nasceu pra ser. Tá muito magrelo. Vamos treinar a né? perna, então? Bora. Ih, já o desafio... Cara. Posso falar? Ai, meu Deus. No canal do Renato Cariani. Tem alguém nesse momento lá em Embu das Artes. Nossa senhora, porque é o seguinte, né? Isso aqui fura muito a bolha. A bolha dos marombas. Isso aqui, Renato Cariani, eu acho que é o nome mais importante dessa bolha maromba no Brasil, né? Isso aqui vai furar muito a bolha. Uma bolha já é de direita e tende a ser bolsonarista. Mano. Vai. E aí, Bafo de Embu? Não funcionou você apontar os seus canhões pro Cariani pra ele não dar moral pro Renan? É isso? Não é isso que ultimamente, ó, vou atacar o Cariani. Ele, né, se ele ficar de gracinha de querer ficar conversando com o Renan, vou apontar o meu canhão pro Cariani. Tá aí o resultado. O canhão do Nando Moura. Ai. Parabéns. É muito... Cara, isso aqui é importantíssimo, né, cara? Nossa, a Renan vai começar a furar muito a bolha. Já tá furando, né, velho? Acho que nos próximos meses a live vai ser mais analisando o que os outros estão falando do Renan. A gente nem vai ter tempo de ficar respondendo esses haters que a gente costuma responder. Eu vou falar do Nando porque é divertido. A gente vai ver a derrocada dele. É sempre divertido, né? A gente tá vendo o speedrun de autodestruição do Nando Moura, né? O quanto ele vai conseguir se destruir. Mas só o Nando ainda vai sobrar. Essa nem vai valer a pena comentar muito. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque, mais uma vez, eles não conseguem mais fazer ataque ao Renan. Agora eles tentam fazer esses ataques, mas aí o Nando Moura já usou esses ataques e não dá muito efeito, né? Tipo o ataque da esposa do Boulos, né? A pré-candidata a deputada, mulher do Boulos. Vamos lá. Isso aqui foi o próprio Cestaro que me mandou. O Cestaro me mandou. Ó, fiz uma análise lá, dá uma olhada. Vamos ver. O Cestaro que tá sendo lambido agora pelo Nando Moura, né? O Nando Moura tá... no Cestaro. Pra conseguir o espaço lá. Feio. Eu lhe prometo. Tem uma peça que vem de fora, que é o Renan Santos. O senhor não acha que essa eleição, no final das contas, porque o grupo do MBL ali, o Partido Missão, tem uma rejeição muito forte contra o nome do Flávio. Não tem a possibilidade... Gente, já é meia-noite já. Eu preciso tomar uma água. Esqueci de trazer água. Vocês me dão licença um segundo? Um segundo. Vou pegar uma água.
Ai, vamos adentrar a madrugada dentro aí, a live, pelo jeito. Fazendo live muito tarde, gente. Pelo amor de Deus. Acho que quando eu ir pra São Paulo, eu vou fazer um horário de manhã live. Não tem ninguém fazendo live de manhã, vai ficar o horário inteiro pra mim. Tava com sede. Já bateu o sono? Ah, pois é, né? Muito tarde, mano. Meia-noite, cara. Pegar uma água igual pedir autorização. Eu não sou casado, eu não tenho esposa. Eu sou PSOL, né? Sou pai solteiro. Ai, ai. As mulheres não querem me namorar porque eu posso pedir pensão socioafetiva. Meu filho de 17 anos. Ixi, Junita é do PSOL, né? Não é que não tem a MSOL? A MSOL é a mãe solo. Eu sou o PSOL. Pai solo. Possibilidade desse grupo tendo uma votação mais expressiva, até que Zema e Caiado, tendo ali seus 7, 10% de repente no primeiro turno, no final decidir as eleições, se abstendo de tomar uma decisão pró-Flávio no eventual segundo turno? Olha, eu acho que se eles cometerem no segundo turno esse erro político, eles vão se destruir para o futuro deles. Antônio Garotinho, falando de destruir o futuro político aí. Antônio Garotinho. Vamos lá, vamos ver. É que assim, né? Não é um erro nosso, não seria um erro nosso, porque eu não vejo os bolsonaristas querendo o nosso voto no segundo turno. Eles estão falando que a gente é isentão, de esquerda. O MBL não é de direita. Eu prefiro. Ou que nem os outros bolsonaristas estão falando. Eu posso colocar uma lista aqui de vários influenciadores bolsonaristas. Gorgonoide. O próprio Tiff falou isso. O Ancapso. Que prefere votar no Lula do que no Santos no segundo turno. E só pra avisar, tá? Eu tô fazendo já tô fazendo uma coletânea de todo mundo que fala isso. Caso. É porque eu acho que a gente vai pro segundo turno, a gente vai passar na frente do Flávio. Caso não passe o Renan no segundo turno, eu vou colocar todo dia, eu vou postar todo dia essa galera falando isso. Todo dia. Prefere Lula do que o Renan. Porque abstenção é sinal de covardia. Se você vota nulo, você perde o direito de cobrar. Se você... Por quê? A gente votou nulo na última eleição. A gente não teve o direito de cobrar? A gente continuou fazendo oposição. Oposição ferrenha, forte. Coisa de retardado, mano. Que político velho. Que coisa de retardado, pelo amor de Deus. Não, você perdeu o direito. Como assim? Como assim? Por que perdeu o direito? E digo mais, dado que a oposição é uma piada, a gente foi muito mais empoderado dessa palavra, muito mais empoderado nessa cobrança, até por ter votado nulo. Um dos motivos é que a oposição bolsonarista é um bando de idiota, um bando de retardado. Eu vou lembrar. A gente não pode, né? Não pode reclamar
porque votou nulo, a gente perde o direito. Na época que estava tendo a votação do PL 2630, era um projeto de lei do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ligava nos gabinetes para falar era uma lei dele. O 2630, basicamente. Ele estava fazendo lobby, né? Por esse projeto. Os bolsonaristas estavam com muito medo do Alexandre de Moraes naquela época. Estavam começando as prisões, né? O inquérito do Bolsonaro. Estavam se cagando de medo do Alexandre de Moraes. Eles não moveram uma palha contra o projeto. Nada. Eles não fizeram nada. Quem fez foi a gente. A gente perdeu o poder, o direito de fazer oposição por ter votado nulo? Coisa retardada, mano. Você se abstém, a mesma coisa. Eu prefiro sentar e dizer, olha, eu não concordo com isso, com isso, com isso. Vamos fazer aqui um pacto de um programa mínimo para o segundo turno. O Bolsonaro não procurou ninguém para fazer um pacto. Sabe o que o Bolsonaro fez? Antes, eles estavam tentando nos prender. Nos prender. Eles estavam, naquele momento, nos espionando para tentar achar podres da gente. E no segundo turno, eles ainda estavam nos xingando. Mas tá bom, se vira, mano. É nulo! Uou! Não votem corrupto, não é mesmo, Sestaro? Não é mesmo, Sestaro? Não votem corrupto. Como o Sestaro falou, no final da sua vida vai ser você e sua consciência. Não votem corrupto. Que é um pacto. É político do Rio de Janeiro, né? Tem que fazer um bem bolado ali, cara. Assim, cara, em 2018 o MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Foi atacado. Foi atacado. Eu derrete MBL. Foi xingado de traidor. Mas como assim traidor? Como assim traidor? Quem traiu? Você aceita isso, incorpora parte das nossas propostas. Nós aceitamos parte das suas propostas, mas nós temos o principal em comum, o adversário. Eu acho que se eles cometerem esse erro, eles vão se arrebentar. E eu acho também que... Flofloca Boa mandou R$20. Flofloca Jumbito, boa. não seria engraçado se uma feminista tivesse ficado com inveja de outra mulher por causa de homem? Se sim, dá uma risadinha. O Renan Santos, eu não conheço ele, nunca tive com ele, vejo os vídeos dele de vez em quando. É prazo de validade. Hã? Daqui a pouco aquilo ali cansou. Eu não sei, viu? Caralho! Que análise. Mano, a gente acabou de ver uma análise do Aloysio Nunes e do José Dirceu sobre o Renan Santos, cara. Vocês viram a diferença? Vocês viram a diferença, cara? Eles foram, sabe, eles tentando ser o mais realistas possível, mais realista possível, né? Os dois estavam tentando ser. Até pra não ter susto, é assim que funciona, né? A gente tenta fazer análise, principalmente do campo do PT, o mais realista possível dos nossos adversários. Não tá fazendo, a gente precisa fazer análise pra não ter susto e tal, ver o caminho. Aqui não, é só papo de retardado, cara. Só papo de bobo, mano. Olha esse garotinho. Prazo de validade. O cara tá com 67% na geração Z, velho. Entre os políticos da direita. Como que você pode dizer que o negócio é prazo de validade? O governador, eu acho que eles estão fazendo o investimento eleitoral para daqui a 8, 12 anos, pegando a juventude. Sim, mas não para agora. Não para agora. É para o futuro. E se eles fizerem apoio ao Flávio Bolsonaro,
O cálculo político que eles fazem é que eles acabam caso o Flávio ganhe. Porque eles acabam. De forma alguma. A gente não acaba de. Não existe, ô Cestaro, a gente não acaba de jeito nenhum. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai ser um governo terrível. Terrível, terrível. E as pessoas vão ficar pensando, nossa, por que não votamos no Renan? Vocês vão ver. Nossa senhora, se o Flávio Bolsonaro é que não vai ganhar. Vai ser assim, empoderamento total do Centrão e acabou, velho. Se o Lula ganhar, a gente também não vai acabar, a gente vai continuar sendo a esperança. É que se o Flávio perder, tem uma diferença. Se o Flávio perder, o bolsonarismo morre. O bolsonarismo vai morrer esse ano aí. Morre esse ano. Até o nicolismo tá tentando se aproveitar disso pra tentar. Como que eu vou falar, né? Canibalizar ali a herança que ia pros filhos do Bolsonaro. A gente não, cara. Se ganhar, o Cabo da hoje tá lá, cara. A gente tá fazendo. A gente não é que nem os bolsonaristas, né? Que a gente depende de like em rede social pra fazer um trabalho partidário, um trabalho político. A gente tem treinamento de militância, a gente tem formação de cultura. É outro patamar, cara. É outro patamar. As nossas ideias já permeiam o debate público. Mesmo a gente não eleger ninguém. Ó, deu assim cagada. O Partido Missão não elegeu ninguém. São as nossas ideias que vão ser debatidas esse ano. Ideias que começaram a ser trabalhadas uns 2 anos atrás. No próximo eleição vai ser pior ainda. Pior não, melhor ainda, né? As nossas ideias estão no debate público. Acabariam se diluindo. E como eles sempre bateram muito frontalmente ao bolsonarismo, seria a tal da incoerência que citamos antes. Então acho que eles vão ficar sempre dobrando essa aposta para no futuro se cacifarem como uma opção à direita, uma opção verdadeira e autoral à direita. Então, eu acho que o grande risco dessa eleição é o crescimento, e óbvio, isso aí é natural do próprio Renan, porque tem coerência nas suas propostas, ele tem vocalizado de maneira firme esse nome da direita que não é Flávio, não é Bolsonaro, dessa galera, no final das contas, se abstiverem mesmo, tomarem essa decisão que é o que tudo indica, vai tornar a vitória do Flávio mais difícil ainda do que tudo que o Flávio vai enfrentar contra o Lula. Não é que vai tornar difícil, vai tornar impossível a vitória do Flávio. Se não for o Renan pro segundo turno. Tá? Eu vou falar uma coisa. Segundo, acho que foi a Quest, né? 40% dos eleitores do Renan Santos. Foi a Quest que fez isso aí. Quest. 40% dos eleitores do Renan Santos não votam em Lula e nem no Bolsonaro de jeito nenhum. Mesmo se o Renan Santos. O Renan Santos, digamos, fez 10%. Acabou a eleição, o Renan fez 10%. Não foi pro segundo turno. Quem foi o Flávio. E o Flávio. Renan Santos, me apoia. E o Renan, tá bom, Flávio, vou te apoiar. O Renan, não, vou apoiar. Vou votar no Flávio. Os eleitores do Renan Santos não votam no Flávio. Miguel mandou R$20. Trabalho 12x36 período noturno, mas tive que comprar o Adobe Prime. Desenvolvendo o canal, gostaria da sua opinião, Junito. E contraste da direita. Caralho, aí sim, ainda compro o Adobe. Eu tenho o pacote Adobe há muito tempo. Eu uso sozinho, né? Dá pra dividir ainda o Adobe. Eu uso sozinho, essa porra, cara pra caralho. Ai. Mas Adobe, né? Adobe. Tá mal, assim, eu acho que eles estão sofrendo muito com esses negócios das IA aí, velho. Tá uma merda, cara. Tudo bugado, as atualizações estão uma bosta. Não tem nada decente. Vou falar, mano. Tá deixando muito a desejar. Adobe comprado via torrent. Não, eu tenho o pacote Adobe
Faz muito tempo, desde que comecei a trabalhar. Desde 2019 eu tenho o pacote original. Vou parar aqui. É que não uso, né? Não uso mais. Eu uso basicamente o Photoshop, InDesign, Illustrator. Eu uso 4 programas. Eu uso bastante. eu uso InDesign, Photoshop e Illustrator. Premiere pra fazer corte. Eu nem tô conseguindo fazer corte. Hoje eu poderia ter feito corte no meu canal. Eu tá com sono. Eu vou aproveitar que é feriado. Lá em São Paulo. Eu vou dormir. Ai. Travou aqui. Mas a Adobe não matou as licenças permanentes? Eu tenho assinatura. Eu pago mensal. Eu pago todo mês. Eu tenho um período, só que tem um ponto aí. Por um ano você paga o valor X. Depois de um ano, eles começam a cobrar com R$400 por mês. Daí você tem que fazer outra conta. Senão você vai ficar pagando R$400 por mês. Só louco, velho. Ai. Eu acho que o Flávio tem um desafio. Sim. Levar a eleição para o segundo turno. O segundo turno é uma outra eleição. E o Flávio tem agora um segundo desafio. Não deixar a rejeição dele subir. Porque essa eleição, o Lula perde para ele mesmo com a rejeição que ele estava. Sim. Mas como nós estamos numa eleição de um lado ou outro, o Lula acaba diminuindo a rejeição dele se a do Flávio aumentar. E o Flávio a campanha do Flávio parece que tá jogando contra, pelo amor de Deus. É tanto amadorismo que dá até pena, meu. Bom, então, eu daria 3 passos, já falei o primeiro dele. Sim. Se o meu partido nasceu nesse estado aqui eu não posso perder. É verdade, o senhor tem toda a razão. Aqui eu não posso perder. Aqui eu tenho que ganhar com a maior frente que eu puder. Aqui eu não posso perder dentro de casa. Não falaram, Madonna. É isso só. Se o Flávio... Cosmonautics mandou R$25. O futuro é musculoso. Galera, não esqueçam de ir no canal do Cariani, assistir o vídeo do Renan, comentar e deixar seu like. Abraço, Juniterarra. Valeu, Cosmonautas. Abraço, cara. Obrigadão aí pelo superchat. Cara, façam isso. Vamos lá, assistam. Eu vou assistir. Eu acho que eu vou assistir no... Vou assistir na Kik. É grande o vídeo? Nem vi se o vídeo era grande. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.